Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta noite para te agradecer, Pai, por cada vida que vai participar dessa live, vai participar dessa transmissão ao vivo, que a Tua palavra possa falar aos corações e que haja uma manifestação do Teu poder, da Tua graça, que o Teu nome seja engrandecido de forma poderosa. Recebe, Senhor, a adoração que te oferecemos, recebe a minha vida como canal de bênção e que o Teu nome seja, nessa hora, glorificado sobre esta casa, onde vou estar entrando, sobre este lar, sobre esta família, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos aqui com muita alegria para transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Você que está aí, se prepare, porque com certeza Deus ele tem uma palavra específica para a sua vida nesta noite. Deus ele é o Senhor que cuida de cada um de nós. E eu quero ser o canal de bênção sobre a sua vida nessa noite. Então, você que está aí, que vai entrar, compartilhe essa live, participe comigo. Compartilhe essa live aí comigo, porque vidas precisam ouvir uma palavra, né? E nós estamos aqui para ser o canal de bênção, canal de Deus sobre a vida de cada um que precisa de uma palavra. As pessoas me perguntam, né, por que eu demoro a fazer live? Eu só faço live quando Deus me revela uma palavra para transmitir. Se Deus não me revelar essa palavra, eu não vou entrar para ficar aqui perdendo tempo. Então eu tenho uma palavra de Deus. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, daqui um pouco nós vamos estar orando, fazendo oração, levantando aqui um clamor. E Deus ele vai estar dando vitória. Deus ele vai estar trabalhando. Deus ele vai estar agindo. Se você estiver enfermo, o Senhor está aqui para curar, libertar, para transformar a sua vida de forma especial. Então, se você quiser fazer um pedido de oração, escreve aí o seu nome, escreve o motivo da oração, e nós vamos estar aqui fazendo, esta oração, invocando o Deus dos céus. Deus que tem todo o poder nos céus e na terra para trazer transformação, trazer modificação, trazer assim uma providência. Deus ele tem prazer em prover. E eu estou percebendo que nesses últimos dias nós estamos vivendo, tem sido dias trabalhosos. Isso aí a Bíblia já fala sobre isso, que tem sido dia que vai vir dias trabalhosos, dias difíceis, onde vamos encontrar homens amantes do seu próprio ventre, desobediente a pai e mãe. Isso é fato, está realmente assim ocorrendo, acontecendo. Mas ainda existe aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm prazer em guardar os mandamentos do Senhor, guardam a palavra de Deus. Essas pessoas estão clamando, A gente sabe que existem os remanescentes. Tem os remanescentes que estão aí buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando, pedindo a Deus que venha entrar na sua casa, na sua família, entrar nos seus negócios. E acredite que Deus, ele ouve, o clamor. Deus, ele ouve. Não pense que você está clamando em vão, não. Deus, ele sabe da sua necessidade. Deus ele conhece a sua necessidade. Além de Deus conhecer a sua necessidade, Ele te conhece antes mesmo que você nascesse.
como diz o profeta Jeremias, no capítulo 1, né? Versículo 5, ele fala: antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Então você é conhecido de Deus. Deus conhece você. Ele sabe o teu endereço, ele sabe o nome da tua rua, ele sabe o número da tua casa, ele sabe o número do teu apartamento. Ele conhece você. O Senhor conhece você pelo teu nome. Então, não é motivo para você estar desesperado, talvez você esteja enfrentando dificuldade, enfrentando momentos difíceis. Não é momento para você ficar em pânico, desesperado, porque o Deus dos céus, ele vai entrar de uma forma poderosa sobre a sua causa, sobre a sua vida, e vai solucionar toda a sua necessidade. Tudo que você está enfrentando é porque há um propósito de Deus. Nada é por acaso. Nada acontece com você por acaso. Nada acontece comigo por acaso. Nada acontece com o crente por acaso. Em tudo tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo sobre a sua casa. Deus tem um propósito sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Deus tem um propósito sobre a sua empresa. Em todas as suas áreas de vida, Deus tem um propósito. Tá bom? Você pode estar aí dizendo que nada tem dado certo, mas eu te garanto uma coisa, diante da palavra de Deus que aqui está, que daqui a pouco eu vou estar ministrando ela, diante dessa palavra, Deus tem uma solução, Deus tem vitória, e Ele vai derramar esta vitória sobre você. Amém, queridos? Então, participe comigo aí dessa live aí, vamos dar lugar, com certeza Deus há de se manifestar. A manifestação de Deus, ela é maravilhosa, poderosa. Quando Deus se manifesta, meu irmão, quando Deus fala, quando Deus age, o negócio fica mais, estreito. Então o Senhor, Ele cuida dos seus. O Senhor, Ele cuida dos seus, cuida de você. Pode ter certeza de uma coisa, nada acontece por acaso, e o Senhor, Ele é tão sábio que antes que aconteça alguma coisa conosco, Ele nos avisa através ou por meio dos seus profetas, através da sua palavra. Preste atenção na palavra de Deus, porque Deus, Ele fala sobre a palavra. Fala através do louvor, através dos testemunhos. Eu, quando vou ao culto, eu presto muita atenção no testemunho dos irmãos. Às vezes os irmãos estão testemunhando, contando as maravilhas, contando as bênçãos que o Senhor tem feito sobre as suas vidas, e através disso eu ouço Deus falar comigo. Deus fala, Ele age, Ele se manifesta, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso. Então, Deus cuida de nós, Ele cuida de você e vai continuar cuidando de você. Amém? Nós vamos ouvir um louvor agora, e depois desse louvor eu vou estar aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. Convido aí, amigos, para estar ouvindo essa palavra. Presta atenção nesse louvor, depois desse louvor nós voltamos aqui com a palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ouça esse louvor. Glória a Deus. Dono do meu coração, a alegria que há em mim é meu eterno amor, é minha paz sem fim, é a minha inspiração, luz que brilha em meu olhar, é meu maior prazer, razão do meu cantar.
Graças a Deus, Ele é a razão do nosso viver, né? Jesus, Ele é tudo para nós. Ele é a razão do viver. Abra sua Bíblia aí comigo, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu quero ler esse versículo aqui, já é bem conhecido, né? É uma leitura assim bem conhecida entre nossos irmãos, onde vai falar do vaso, do oleiro, né? A impenitência do povo, né? Quando Deus quer falar, revelar o profeta, né? Que estava requerendo do povo e o que poderia fazer com o povo. Então Deus ele vai falar com o profeta Jeremias. O verso 1 do capítulo 18 fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir a minha palavra, as minhas palavras. Lá eu farei ouvir as minhas palavras, né? Aí o verso 3 fala assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Verso 4 diz assim: e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com barro na mão, o oleiro assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim como o vaso estava na mão do oleiro, né? O Senhor estava falando com o profeta Jeremias que assim era a casa de Israel. Então assim, eu não sei qual é a situação, não sei qual o momento que você está enfrentando nesse momento, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele tem o poder de mudar essa história, Ele tem o poder de mudar essa situação. E acredita, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar essa situação. A sua história não ficará da mesma forma que está. Está dando tudo errado? Não se preocupa não. Existe um ditado popular aí fora que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Só que é o contrário, Deus conserta primeiro a linha, Deus primeiro corrige a linha e depois Ele escreve na linha. Deus não escreve certo em linhas tortas, né? Então o povo de Israel estava vivendo disperso, né? Distante de Deus, fora da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele chama o profeta Jeremias, né? E pede para que ele desça a casa do oleiro, porque Deus já tinha falado, né? Sobre a santificação, sobre o sacrificar a Deus, a mudança do povo. Deus queria que o povo mudasse, mas o povo não mudava. Deus queria que o povo parasse de agir da forma que estava agindo, só que o povo não estava atendendo. O povo não atendia. Então assim, Deus levanta um profeta, Deus levanta Jeremias, para que seja a voz dele para falar com o povo. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias ele fica temeroso, Jeremias ele fica com medo, ele fica preocupado. Jeremias ele não quer ser o profeta daquela nação, ele não quer. Ele se coloca numa posição de menor, de pequeno, de criança. Ele se coloca numa posição de inexperiente. Mesmo assim, o Senhor fala com ele dizendo que eu te conheço mesmo antes que você se formasse no ventre de tua mãe. No capítulo 18 de Jeremias, Deus vai dando a Jeremias o entendimento do que ele é capaz de fazer com a casa dele. Entendeu? O que Deus mostra para Jeremias? Deus mostra para Jeremias um oleiro na sua roda fazendo vaso. Vai fazendo vaso. Vai fazendo vaso. Quando de repente aquele vaso que o oleiro estava fazendo se quebra. Mas o oleiro que estava fazendo, aquele vaso, ele não se preocupou.
Não, ele não ficou desesperado. Imediatamente ele pega o barro, ele amassa o barro de novo, coloca água sobre o barro que estava ali, e ele coloca aquele barro sobre a roda, e ele começa então a moldar outro vaso que lhe parecia ser o vaso correto. Da mesma forma que o oleiro estava fazendo com o vaso, a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias: não posso eu fazer assim com Israel, com a casa de Israel, com o meu povo que estão dispersos? Eu não posso, da mesma forma que esse oleiro, que esse profissional fez com esse vaso que se quebrou e amassou de novo e construiu outro vaso, eu não posso fazer assim com a minha casa? Deixa eu parar aqui, abrir um parênteses aqui para você entender. Deus estava mostrando para Jeremias que ele tem o controle de toda a situação. Deus estava dizendo para Jeremias que era só para ele ser a boca dele, que não era para ele se preocupar com nada. Deus começa a falar com Jeremias e dizer para Jeremias: Jeremias, fala o que eu te mandar falar. Transmite a mensagem que eu vou te entregar para você transmitir. Não se preocupa se vão acreditar, não se preocupa se vão te criticar. Eu só quero que você diga para o povo que é tempo de conserto, é tempo de mudança. E o que Deus queria? Deus queria que o povo parasse um pouco e observasse as suas obras. Observasse que Deus estava todos os instantes com eles. Deus nunca deixou o seu povo só. Então, olha só, como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão. O oleiro não quebrou o vaso, ele não desmanchou o vaso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Isso mostra também a necessidade, na atualidade, da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando parede, estou falando igreja, nós. Isso mostra a necessidade que temos de nos quebrar diante de Deus, nos aquebrantar diante do Senhor. Muita gente não se aquebranta mais, não sente mais a graça. Muitas pessoas já não têm mais aquela emoção de participar de um culto, de ouvir uma palavra. Muitos já esfriaram. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia fala sobre isso. Então assim, a iniquidade ela só tem crescido, ela só tem aumentado. E o amor tem esfriado. Perceba que o amor de muitos já se esfriaram. Já não está mais como era, né? Então assim, quando você está numa situação dessa, se nós estamos vivendo uma situação dessa, o que é necessário que nós venhamos fazer? Descer a casa do oleiro. Mas descer a casa do oleiro para quê? Para assistir o oleiro trabalhar? Não. Ali Deus queria que o profeta Jeremias visse com seus olhos o que o oleiro estava fazendo e mostrando para o profeta que da mesma forma que o oleiro estava fazendo com aquele barro, ele poderia fazer com a igreja dele. Ele pode fazer com a igreja dele. Então assim, agora é necessário que eu e você, como igreja de Jesus, descemos a casa do oleiro e venhamos nos quebrar. Deus não quer quebrar você. Deus não quer quebrar a sua vida. Deus não quer quebrar o teu marido. Deus não quer quebrar o teu filho. Deus não quer quebrar a tua esposa. Deus não quer quebrar Não, Ele quer que você se quebre diante dele, se quebrante diante dele. Como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai se quebrar diante dele? Reconhecendo a sua grandeza, o seu poderio, reconhecendo que sem ele nós não somos ninguém, reconhecendo que sem ele nós não somos nada. Deus está chamando a sua atenção e dizendo assim: ei, meu filho, minha filha, minha igreja, meu bichinho, sabe? Deus está te chamando e dizendo assim: se aquebrante na minha presença, desça na minha presença. Acredite numa coisa, muitos pregadores falam que Deus quebrou o vaso. Irmãos, se Deus quebrar um vaso, o vaso não aguenta. Imagina você pegar um vaso, já a pessoa só pega esse copo aqui, que é um copo, né? Mas está no lugar de um vaso. Se eu pego esse vaso aqui e jogo no chão, o que vai acontecer? Ele vai se despedaçar, ele vai quebrar e vai voar caco para tudo quanto é lado.
vai voar pedaço desse vaso aqui para tudo quanto é lado. Só que quando acontece o oposto, quando nós nos quebramos, ou se eu estou aqui com esse copo na minha mão e ele se quebra na minha mão, com certeza eu vou segurar. Eu vou aparar os seus cacos, pedaços. E eu sei que tem pessoas que está só o caco, está só o pedaço. Está como um vaso quebrado. Mas é você que Deus está querendo. É você que Deus está procurando. É com você que Deus está contando. Você que está quebrado. Você que está se sentindo quebrado. Você que está se sentindo completamente deslacerado. É você que Deus está procurando. E Ele quer juntar os cacos. Sabe aquela música do Marcos Antônio? Toma os pedaços do meu ser. Ele quer pegar os pedaços que restou. E Ele quer formar de você um lindo vaso. Ele quer formar de você um excelente vaso. Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele acredita que você vai dar certo. Pode ser que tenha alguém que diga que não vai dar certo, que você nunca vai ser nada na vida, que você nunca vai conseguir nada na vida, mas o Deus do céu, o Deus dos céus, manda eu te dizer nesta noite que vai dar certo sim. Quando? Quando você parar e resolver ir à casa do oleiro. Quando você resolver ouvir a voz de Deus e deixar Deus agir. Glória a Deus. Ele quer que você pare, pense, analise e volte à sua presença. Meu amigo, o caso é muito sério. Olha só, no versículo 6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro? Não poderei fazer de vós como faz esse oleiro? Ó casa de Israel! A casa de Israel estava rebelde, estava distanciada. O que era que o oleiro estava fazendo? Um vaso. E o que aconteceu com o vaso? O vaso se quebra. Só que assim, Deus ele não quer pegar você à força. Por quê? Ele nos deu o direito de escolha. Você escolhe. Deuteronômio 30, verso 19, se não foge a memória, né? Fala: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele nos dá o poder. Escolhe, pois. Aí mesmo assim ele nos orienta. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando com o profeta. E no que essa mensagem transmite para a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está assistindo, que vai assistir essa live, Deus não abre mão de você. Ele está aqui preparado para restituir teu casamento, restituir tua família, restituir teus negócios. Talvez você se sinta esquecido por tudo, abandonado por tudo, mas lembre-se, Deus está todo dia, toda hora, cuidando de você, zelando por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O amor de Deus é grande por você. E Ele não tem que provar nada. Nós é que temos que procurar nos achegar mais diante do Senhor. É nós que temos que nos procurar. Aqui o oleiro está fazendo o vaso, uma obra. Era o seu trabalho. E aquela obra se quebra. E Deus usa essa ilustração para transmitir para o profeta. Isso aqui não é para transmitir para o povo. Isso aqui não foi para transmitir para a casa de Israel. Isso aqui foi para transmitir para o profeta. Presta atenção. Essa mensagem não foi para o povo, mas para o profeta. Porque o profeta estava com medo, estava apavorado, preocupado se o povo ia acreditar, se ia dar certo. O Senhor está mandando eu falar. A mensagem que Deus tinha dado para o profeta não era uma mensagem boa de se ouvir, vamos falar a verdade. A mensagem que Deus tinha mandado o profeta entregar era a mensagem de conserto, de santidade. Deus estava exigindo do povo santificação, mudança de atitude. E é isso que Deus quer de nós, poxa. É isso que Deus quer de você. Mudança.
Deus quer que a gente venha mudar. Por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar a cada um de nós. Se você não está sendo abençoado, se a bênção de Deus não está sobre a sua vida, sinto muito em lhe falar, meu amigo. É porque você está fora da direção de Deus. É porque você está trilhando em caminho de desvio. Ei, Deus não está em caminho de desvio. O caminho é Ele. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amigo, minha amiga, o que nós precisamos, o que nós necessitamos nesse momento é de reconhecer o poderio do Senhor. Ei, você não é dono do seu nariz, não. Você pode ter 100 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você pode ter os anos que tiver. Você pode se achar a pessoa mais experiente da vida. Você não se controla. Porque no dia que você dizer, vou falar que você tem o autocontrole da sua vida, Deus ele lava as mãos, ó. Já que você tem o autocontrole, você não precisa de mim. Já que você sabe o que é certo ou errado para você, ou já que você sabe qual caminho você vai trilhar, sem a minha presença, Deus abre mão de você. Agora, quando você reconhece, chega diante de Deus, diante do Senhor, e fala com Ele, Senhor, eu errei, eu fracassei. Vamos usar o linguajar aqui da atualidade, eu pisei na bola, né? Deixei a desejar. Senhor, me ajuda. Pode ter certeza que a mão de Deus ela vai estar sobre você, para te proteger, para te guardar, para te orientar. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, verso 105, que é bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está declarando aqui que a palavra de Deus dá a ele orientação, como prosseguir, como proceder, como viver. Meu irmão, não viva sem a orientação de Deus. Não queira viver sem a orientação divina. Se você viver sem a orientação de Deus, você vai sofrer, você vai padecer. Então o Senhor está dizendo, não sei se você está afastado, se estiver afastado, volte. Volte. Volte à presença do Senhor. Se você estiver distanciado, volte à presença do Senhor. O Senhor quer que você retorne. É tempo de retornar, de voltar, de recuar. O Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando nesse momento para você começar a trilhar um novo caminho. Porque a sua história não acabou e não vai terminar assim da forma que está. Todo mundo olha para você e diz, acabou. Acabou o sonho, acabou isso, acabou aquilo. Mas o Senhor está dizendo, eu posso restaurar os teus sonhos. O Senhor está te dizendo nessa noite, eu posso mudar a tua história. Eu posso transformar a tua situação. A derrota que você está enfrentando, Ele pode transformar em vitória. E Ele quer fazer isso. Depende de quem? De mim e de você. Depende de nós. Nós precisamos fazer isso. Toma uma atitude nessa noite. Toma uma decisão nessa noite. Toma uma decisão de estar na presença de Deus. De voltar aos caminhos do Senhor. Toma uma decisão de voltar a praticar as obras que você praticava e parou. Né? Tem muita gente que está vivendo eu fazia, né? Deus me usava. Está na hora de você dar lugar, porque Deus ele continua querendo te usar. Não se proste diante da situação. Não fica aí, jururu, jogado no canto, querendo se esconder de tudo e de todos. Ei, levante a cabeça, erga os seus olhos para cima. Erga os seus olhos. Porque o Senhor, Ele é o Senhor que muda a história. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que muda a história. E Ele mudou a minha história. Ele vai mudar a sua também. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu
que Deus colocou no meu coração e eu quis transmitir para o seu coração essa palavra, tá bom? Qualquer hora dessa nós voltamos de novo e vamos estar aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Não esqueça, Deus acredita em você.